tarde a todos. Eu vim aqui falar porque esta casa lamenta a popularização do niilismo na sociedade moderna. Inicialmente, o niilismo é uma ideologia que faz mal à saúde mental dos jovens, que pode influenciar problemas como depressão, influenciar o uso de drogas, ou seja, esse uso de drogas seria para o indivíduo se desligar da existência sem sentido, por causa dessa ideologia do niilismo. Ou seja, então isso daí seria uma fuga, já que não vê sentido nos valores sociais ou na própria existência em si. Então ele queria achar um sentido para essa existência, então ele usaria como fuga o uso de drogas pesadas. Isso vai afetar principalmente a popularização do niilismo, porque aumentar o uso de drogas, ou seja, ia influenciar criminosos de uma forma geral, narcotraficantes, que iria prejudicar a sociedade, iriam deixar de mais poderosos de uma forma geral, porque assim, essa ideologia, o jovem vai querer fugir, infelizmente, para o uso de narcóticos. Outra coisa que é importante também, isso também afetaria a família do indivíduo. Porque no momento que o indivíduo está indo para drogas, está cogitando suicídio, está passando por depressão ou masoquismo, que essa ideologia basicamente defende esses valores negativos, de uma certa forma, então isso ia afetar a família do jovem, ia afetar os amigos do jovem, então ia prejudicar a vida de várias pessoas, no momento que a popularização do niilismo se tornasse realidade. Seria um problema muito grave. Outra coisa também que é bom deixar claro, a gente não é contra a existência do niilismo, a gente é contra a popularização do niilismo na sociedade. Ou seja, que ele seja mostrado em desenhos como o Rick and Morty, que tem no Netflix. Esse desenho, ele prega o quê? Ele prega o niilismo de uma forma geral. Isso é um problema, porque tem várias crianças, vários jovens que têm acesso ao Netflix, vão ver desenhos como esses, que vão influenciar a vida dos jovens. Desenhos fazem o quê? Apologia a suicídio, fazem apologia a uma violência, fazem apologia, no fato de não ter sentido na vida. Então isso é um problema muito grave que vai afetar os jovens de uma forma geral, vai afetar adultos também e a família desses jovens. Outra coisa também que é importante, a popularização também não vai ser só feita por desenhos, provavelmente. A popularização pode acontecer com músicas com letras bem pesadas, falando sobre suicídio, depressão, esse tipo de coisa, filmes. Também pode ser feito por via de redes sociais também. E isso seria bom as redes sociais banirem a gente fazer apologia desse tipo de coisa, fazer apologia a valores ruins que são pregados pelo niilismo de uma forma geral. Outra coisa também, no momento que não se importa com valores sociais, não se importa com empatia, outra coisa, eles depois vão aguentar trabalho em grupo. Eles não vão ter empatia de uma forma geral, eles não vão se importar com as leis da nossa sociedade. Ou seja, não é que eles não se importam com as leis da nossa sociedade. A gente vive numa sociedade moderna, como está bem claro aqui na opção, isso vai ser um problema, porque eles podem ser uma ameaça à população. No momento que eles não vão se importar com nada, não vão se importar com as leis que o Estado estabelece, então eles podem cometer os crimes que eles quiserem, eles não vão se importar com nada, eles querem mais que o mundo se exploda de uma forma geral. Isso vai ser um problema, porque pode aumentar o índice de crimes, pode aumentar o índice de violência, de agressões de uma forma geral. Vão ser pessoas agressivas que vão não ver sentido na existência da vida, então vão ser agressivos com outros membros da sociedade. Outra coisa também, essas pessoas podem fazer o quê? Elas podem ser ausentes, no momento que elas não sentem nada, elas podem se ausentar diante de atrocidades, diante de crimes, ou seja, vendo situações horríveis, alguém passando perigo, eles não vão fazer nada, não vão ajudar, ou seja, eles podem cometer crimes ou não vão fazer nada para ajudar os membros da sociedade como um todo. Então isso daí é altamente problemático. Outra coisa também, no momento que o indivíduo tem ausência de valores sociais, ele não será produtivo para a sociedade. Porque não vai haver sentido de ser produtivo para uma sociedade no momento que não vê valor na existência. Ou seja, isso daí vai dar um prejuízo econômico no momento que a pessoa vai ficar desempregada por vontade própria, que não vai ver ideologia de ser produtivo, não vai conseguir encontrar o seu lugar na sociedade de uma forma geral. Então isso vai ser prejudicial economicamente, vai fazer um estímulo ao desemprego, a popularização desse niilismo. Então isso daqui é muito grave de uma forma geral. E outra coisa também que vale mais a pena, em vez da popularização do niilismo, existem tantas vertentes filosóficas que podemos seguir, que são produtivas. Podemos seguir a filosofia do utilitarismo, por exemplo, onde a filosofia eles querem dar muito mais bem para as pessoas, trazer prazer para as pessoas do que dor. Então é sempre uma ideologia que o quê? Ela mede dá mais prazer do que dor para a sociedade, para o indivíduo em si. Então algo pragmático, algo útil. Então podemos seguir uma filosofia muito útil, muito pragmática. Bom, o que vocês entendem por valor social e existência? O que a gente tem com valores sociais e existência? Valores sociais seria o consenso da sociedade do que seria certo, do que seria errado. Eu acho que isso daí é bem claro. E existência seria o meu papel só no mundo. É uma pergunta meio filosófica isso, o que seria existência para mim. Seria o papel que ela vê na sociedade em si, qual a minha função aqui, o que eu faço, qual é o meu motivo de estar vivo. Seria basicamente isso. Outra coisa também que é muito grave, que o niilismo prega. No momento que não tem sentido valores sociais e na existência em si, o que vai acontecer? Vai ter uma fuga dos problemas globais. No momento que as pessoas não se importam com nada, ou seja, elas vão se importar com os problemas globais, os problemas que o nosso planeta passa. Problemas como, por exemplo, desmatamento sério, problemas de aquecimento global, problemas que precisam ser resolvidos imediatamente, que estão afetando o futuro das gerações, estão afetando tanto a sociedade agora quanto as gerações futuras. Ou seja,
não vai ter, tipo, eles não vão engajar com esses problemas, não vão fazer nada para resolver. E essa popularização vai fazer isso. Vai deixar um bando de gente ausente, ineficiente, que não vai, tipo, tentar resolver, melhorar o mundo de uma forma geral. Então tem uns problemas também diversos, como, tipo, corrupção também, os jovens não vão se engajar por transparência, esse tipo de coisa, não vão fazer nada a respeito. Problemas com guerras, eles não vão ligar para nada, eles vão se indiferentes em relação às atrocidades da humanidade. Isso vai gerar um sério, tipo, sério problema, por exemplo, se voltar a ter grupos radicais, terroristas, eles não vão fazer nada, eles não veem sentido na vida mesmo, e no momento que eles não veem sentido na própria existência, eles podem tentar, tipo, achar algum motivo radical. Eles podem se juntar a grupos terroristas para tentar fazer que a existência faça sentido para eles, tentar achar um motivo, e, tipo, no momento também, já que eles têm tendências suicidas, eles vão tentar também, tipo, perder a própria vida de uma forma geral. Isso daí é algo possível, é algo provável. Outra coisa também que é importante, no momento que isso vai ser um perigo, também vai ser um problema de saúde pública. Como eu falei, isso daí pode aumentar o índice de depressão, claramente, porque faz apologia tipo, a suicídio, a masoquismo de uma forma ampla. Então isso vai prejudicar a saúde pública. Porque muitos hospitais, muitas pessoas vão ter que auxiliar, vão ter que tipo, assistir essas pessoas que vão parar nos hospitais por tentativa de suicídio, ver remédio, ver essas coisas, ou sofrendo feridas por vontade própria. Então, tipo, ou fizeram uso de drogas, estão passando por overdose. Então isso pode criar um problema também de saúde pública para receber essas pessoas que tipo, usaram esses recursos para tentar achar uma existência ou tipo, tentar preencher um vazio interno. Então isso é um problema grave que vai causar vários impactos para a sociedade. Vale a pena a gente seguir ideologias, filosofias mais pragmáticas que vão ser positivas para a sociedade, não filosofias que vão ser negativas para a sociedade, como seria essa filosofia do niilismo. Então a gente contra a popularização do niilismo, que vai prejudicar os jovens, vai tipo, vai deixar eles ineficientes, mas não vai deixar eles engajados com nada. Então não vale a pena este acasalamento da popularização do niilismo na sociedade moderna. Eu acho que consegui deixar meu argumento bem claro. Uma boa tarde a todos. Duas coisas muito importantes para iniciar esse debate. Primeiro, ter uma postura niilista não necessariamente exclui você sentir qualquer outro tipo de sentimento, como por exemplo, amor, empatia, felicidade, apego. Só significa que você não vê um sentido específico nisso. Tipo, não tem um sentido específico em eu sentir ciúmes, não tem um sentido específico em eu amar essa pessoa. Simplesmente não tem um fim para aquilo. Mas não exclui de modo algum que a sociedade ainda tenha esses valores e que as pessoas ainda sintam felicidade, ainda sintam complexos com outras coisas. Segundo, a partir do momento que a gente está fazendo uma popularização, não significa necessariamente que todo mundo na sociedade vai começar a, tipo, não acreditar mais na existência, vou me matar por causa disso. Mas, tipo, quando você vê, por exemplo, um desenho relativizando determinados valores sociais, e aqui minha fala vai focar mais no tal dos valores sociais e a do Matheus na existência, sim, quando você vê um desenho que começa a relativizar esse tipo de coisa e mostrar que essas coisas não necessariamente fazem sentido, você também passa a levar essas coisas menos a sério. Niilismo não se trata de relativização, se trata da anulação completa da possibilidade de construção de qualquer valor. O efeito do niilismo, principalmente nas mídias, é você começar a relativizar esses valores, porque você percebe que eles não necessariamente fazem algum sentido. Geralmente, esses valores, eles impõem tipo, um padrão que faz com que a gente leve as coisas sérias demais. Por exemplo, alguns valores que a gente tem na sociedade tipo, você ter sucesso, você ter mérito em alguma coisa. Quando a gente tem uma postura niilista, a gente pensa, poxa, se eu não ganhar esse debate, tá tudo bem. Isso não significa que eu não, tipo, isso não significa o fim da minha vida. Tipo, geralmente, os valores, eles vêm de, tipo, uma barra imposta pela sociedade que você tem que constantemente atingir. E, geralmente, esses valores, eles são definidos de uma maneira extremamente arbitrária. Eles podem vir de coisas, por exemplo, uma moral religiosa de definir que, tipo, pra você ser um bom indivíduo na sociedade, você tem que ser hétero, você tem que ser casado, e esse tipo de coisa. São vários valores sociais que eles não especificamente fazem sentido, mas que a gente continua levando eles como padrão. E o que acontece? Esses valores, o que acontece quando tem essas coisas como padrão? A gente acaba desvalorizando pessoas que não atingem necessariamente esse padrão. Aos 6 minutos eu assisto o ponto, Lopes. A gente acaba desvalorizando pessoas que não necessariamente atingem esse padrão. Por exemplo, uma pessoa LGBT que não se encaixa necessariamente no padrão social de ser hétero, uma pessoa que não é casada, que não se encaixa necessariamente nesse padrão social, se isso é um valor social que pra ela é importante, que é pra ela importante cumprir, se ela passa a pensar e se ela passa a ver coisas na cultura popular que mostram que isso não necessariamente faz sentido,
esse valor social a sério demais e começam a ter, por exemplo, repulsa de pessoas que não se inserem nesse valor de moral católica, esse tipo de coisa. Se a gente ainda pensa que várias sociedades diferentes têm vários valores diferentes, têm várias barras diferentes, tipo, isso também gera uma tensão entre as sociedades em si. Que você pensa, tipo, putz, essa pessoa que vem de uma cultura oriental, ela não necessariamente se encaixa nos meus valores, então ela não atingiu a minha barra. Isso gera, tipo, uma repulsa para com essas pessoas e impede que a gente se comunique entre elas. Agora, se a gente pensa, ok, não existe motivo específico pro casamento falar alguma coisa, pro ser LGBT falar alguma coisa, pra eu gostar de X e não de Y. Não existe motivo específico para esses valores, você se torna muito mais tolerante e as pessoas têm muito menos estresse psicológico. O Márcio até trouxe aqui um ponto, tipo, de saúde mental. Mas, tipo, a maior parte das pessoas, elas sentem estresse psicológico justamente porque elas não conseguem atingir essa barra de valores muito hipócritas, de valores hipócritas na sociedade. E não necessariamente porque elas não veem, tipo, não necessariamente porque elas não veem nenhum sentido dele. Geralmente, as pessoas estão muito mais propensas a cometerem suicídio se elas sentem que elas são fracassadas. E, tipo, é um estresse psicológico muito maior você pensar, existe o valor X, pra eu ser um bom cidadão, eu tenho que alcançar o valor X e eu não consigo como pessoa alcançar ele, do que você pensar, ok, existe o valor X, ele não necessariamente faz sentido, não necessariamente eu preciso seguir ele ou aquele outro. Sai. Só para entender, o seu case então é que as pessoas elas vão continuar perseguindo valores supostamente sem sentido, enquanto só não se vão afetar pela possibilidade do fracasso? Não necessariamente, as pessoas podem ou não podem seguir esses valores. É você pensar, tipo, putz, eu posso me casar e tá tudo bem, ou eu posso não me casar e mesmo assim tá tudo bem. Mas se a gente para de ver, se a gente para de achar que esses valores eles têm necessariamente que ter sentido, eles necessariamente têm um objetivo, a gente passa a se medir por esses valores. E tipo, quando a gente imagina que os valores não têm sentido, a gente persegue o que a gente quiser. Tipo, tá tudo bem eu não me casar, tá tudo bem eu ser LGBT, qualquer outra coisa. E tipo, mesmo que isso não me leve, e tipo, isso não necessariamente precisa me levar a algum lugar. E mesmo se não levar a lugar nenhum, tá tudo bem, sabe? É tipo, você não vê um sentido específico. E qual que é o problema também dos valores? Esse tipo de valor, ele legitima algumas injustiças. Como, por exemplo, ainda se você pensa em valores religiosos, cristãos, coisas do tipo, eles legitimam narrativas como, por exemplo, a predestinação, inclusive, a predestinação, tipo, o meu valor é tão superior, meu valor é tão bom, que eu tenho que expandir ele para as outras sociedades, eu tenho que colonizar outras sociedades com ele, porque isso é que é ser uma pessoa direita. Tipo, se você começa a pensar que não necessariamente tem um sentido para essas coisas, você não necessariamente leva. Inclusive, o terrorismo que o Márcio usa aqui, ele geralmente vem das pessoas procurando desesperadamente um sentido e querendo expandir esse sentido para as outras pessoas. Agora, se ela pensa que o valor dela não necessariamente tem um sentido, tá tudo bem. E, tipo, terceiro ponto. O que acontece se as pessoas passam a ter essa postura? Elas acabam se decepcionando menos com alguns tipos de injustiças. Porque a gente vê que na sociedade, geralmente, a gente tem alguns valores como, por exemplo, honestidade, esse tipo de coisa. E geralmente, as pessoas que têm mais, que as pessoas que atingem sucesso, elas não necessariamente seguem esses valores. Muitas vezes elas subvertem. Isso se beneficia muito quem não joga dentro dessas regras. E se essas pessoas acham que elas têm que ter esses valores em si para serem pessoas boas, tipo, elas, para serem pessoas de sucesso e esse tipo de coisa, elas acabam se decepcionando muito mais fácil quando elas veem pessoas subvertendo esse tipo de regra. É mais ou menos a lógica do pecado na igreja católica. Se eu não cumprir toda essa fichinha, isso necessariamente significa que eu vou ter um destino ruim ou eu vou ter um destino bom. Tipo, se a gente começa a pensar em uma postura niilista de que essas coisas não necessariamente fazem sentido, tá tudo bem eu perseguir coisas individuais, não necessariamente porque elas significam alguma coisa, mas porque talvez eu queira aquele prazer momentâneo, eu não quero. É por isso que a gente defende sim uma postura niilista na sociedade. Muito obrigada. Primeiramente, é necessário diferenciar niilismo de existencialismo. Niilismo parte da ideia de que a crença de que não há qualquer sentido em nada no universo, mais ainda, de que não é possível construir sentido, não é possível construir qualquer tipo de valoração e não vale a pena, e quem faz isso é um imbecil. Existencialismo sai da crença de que, independentemente de não haver um valor inicial, enfim, nesse cosmos, nós humanos temos a capacidade de criar, e coletivamente podemos criar valores éticos
que podemos juntos estabelecer que maximizem a felicidade coletiva ou que ao menos nos deem uma motivação para existir e deem beleza a isso que vivemos hoje. O existencialismo de Nietzsche, Heidegger, geralmente categorizados como nihilistas, cai geralmente por pessoas que não conhecem filosofia, cai exatamente na definição que foi feita por ela, que é atacar a moral existente e mostrar como essa moral é fútil, mas ao mesmo tempo mostrando a possibilidade de crescimento pessoal, de se escapar dessa moral e se tornar algo maior. O nihilismo sai da ideia de que Nietzsche é um imbecil e que na própria tentativa de escapar dessa moral você está criando algo que não tem qualquer sentido. Sabe? Não há motivação para eu deixar de ser homofóbico, porque caso eu seja homofóbico, porque minha homofobia não é apenas porque a igreja disse, eu internalizei esses valores e eles me dão sensações. Só porque não faz sentido, não tem por que eu abandonar eles. Na verdade, não tem por que eu não pegar um tijolo e esmagar a cabeça de alguém que eu não gosto. Não tem por que eu não ceder justamente aos meus impulsos que vão existir independente de haver ou não ética ou moral. É a postura de, essencialmente, um psicopata que vive no momento a momento, seguindo os próprios instintos. Seja ou de uma pessoa que vai ser tomada unicamente pelas paixões momentâneas e nunca vai sequer problematizar os seus ciúmes, porque ela vai olhar, eu tenho ciúmes, não importa, isso não tem sentido, eu quero seguir esses ciúmes porque é o que me impulsiona. Eu vou pegar esses ciúmes e vou esmagar alguém com esses ciúmes. É o que essa pessoa vai fazer. No caso do terrorismo, na verdade, é exatamente um bom exemplo disso. Muitos dos jovens que se uniram ao Estado Islâmico não são islâmicos. Eles só querem escravos sexuais. Falavam desde esses inglesinhos que voltaram e falaram isso. Não acreditamos no Islã, acreditamos na nossa própria fraqueza, não nos importamos mais por nada, a sociedade não se importa com a gente, e nós queremos prazer. Essa postura foi seguida por muitos neonazistas que aprovaram esses jovens. Porque entre neonazistas não há apenas os verdadeiros crentes, mas também aqueles que querem apenas uma máscara, uma desculpa para poderem se impor e aplicar violência. O niilismo é a negação da possibilidade da construção de um sentido em todo o sofrimento que a humanidade já viveu. É a negação de qualquer valor na própria estética, independente de não existir moral. Ou seja, se você disser para você mesmo que o seu objetivo de construção de vida, como Heidegger falava, está, por exemplo, em buscar os prazeres, enfim, saber drenar os pequenos prazeres e pequenas feiuras da vida e um estado de existir e sentido a essa existência, não faz sentido sequer se dar o esforço de fazer todo o processo de construção disso, a não ser que você tenha um instinto primal muito forte de fazê-lo. O niilismo tira qualquer incentivo para quem já não tem esse instinto, para quem já não consegue enxergar essa beleza, de poder ver essa beleza. O niilismo tira qualquer incentivo de uma pessoa que já não tem tendências a se desconstruir ou que não tem empatia por LGBTs a passar a ter empatia por LGBTs. Tira qualquer sentido de uma pessoa que não tem empatia por mulheres a ter empatia por mulheres, porque afinal, por que se dá o trabalho de se colocar sofridamente na mente de outro? Por que fazer isso? E justamente, muitos nihilistas apoiam que não temos que fazer qualquer esforço para, por exemplo, acabar com o aquecimento global. Porque, afinal das contas, se cada maldita forma de vida da Terra morrer, não faz diferença do rumo se cada maldita forma de vida da Terra viver, a não ser que eu tenha um amor profundo por essa Terra, inerente a mim e completamente separado de deputado. Se a Terra acabar, tudo bem. Bonito, muito bonito. Porque as escravas sexuais também estão tudo bem, e as torturas estão tudo bem, e o queimar vagaroso de nossa carne enquanto somos devorados por fogo está tudo bem. A questão é bem simples. Em qualquer filosofia, qualquer moral, qualquer ética que não seja niilista, a pior escolha possível é adotar o niilismo. Não temos a certeza que o niilismo é errado, não temos a certeza que o niilismo é certo, mas existem literalmente incontáveis filosofias cultivadas por incontáveis sociedades que não são essa desgraça. E adotar essa desgraça é literalmente adotar a única postura no qual ela é possivelmente válida. Você está errado se qualquer outra postura filosófica estiver certa e você está ferrando toda a possibilidade da existência ser digna, caso, enfim, se qualquer outra postura filosófica estiver certa. E mais ainda, você está interferindo nas escolhas das pessoas. Uma sociedade majoritariamente niilista vai começar a afundar por, enfim, seja pela estagnação dos indivíduos que não conseguem ver sentido em nada e só querem continuar tendo prazer imediato, seja pela crueldade daqueles que veem justamente o prazer, enfim, no exercer poder, porque o exercer poder existe no mundo animal. Não é por causa do ser humano ser um animal social que a gente gosta de se impor, que a gente tem o ego ferido, é porque somos animais, ponto. Leões adoram caçar por prazer, eles não comem as carcaças. Golfinhos cometem abuso sexual entre eles, enfim, lupa
animal contra golfinhos, isso existe, infelizmente. Os animais também gostam de se impor, é algo instintivo. E a possibilidade de escaparmos dessa dimensão instintiva e não estarmos mais nos arrastando em cavernas com uma morte aos 30 anos precoce depois de uma vida sofrida, é porque incontáveis gerações cataram sentido nesse sofrimento e as filhas dessas gerações cataram sentido no sofrimento dos pais e construíram felicidade a partir disso. E os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, os netos e os não descendentes genéticos. Diga, deputado. Definir o niilista como um suicida psicopata para matar todo mundo torna o debate muito oneroso para a oposição, seria uma definição injusta. Não é definir o niilismo como um suicida psicopata, é definir que quem tende ao suicídio não vai ter mais por que não se matar e quem tende à psicopatia não vai ter por que exercer isso por completo. Não há mais a necessidade de restrições. E quem tende à mediocridade não tem por que melhorar se não tiver uma vontade mágica inerente. Pressões sociais é o que fazem a gente agir para o bem ou para o mal. A cristandade cometeu coisas que julgamos hoje absurdas, mas fez coisas magníficas. Roma adorava, por exemplo, a escravização, o uso sexual de todos aqueles que não são os cidadãos. Era comum tanto homens quanto mulheres utilizarem da imensa população escrava como objetos. A cristandade se opôs a isso. Por exemplo, nós nos opomos a certos valores da cristandade. O existencialismo é uma opção muito melhor, porque pode falar que inerentemente não há necessariamente valores, o que permite uma crítica real desses valores, porque ao mesmo tempo deixa a possibilidade de reconhecer que esses valores, que podemos sim construir valores melhores, mais dignos e mais pacíficos. Essa é a questão toda. Criar possibilidades e não adotar apenas uma nulidade sem significado. Muito obrigado. E todas as alternativas são melhores do que um niilismo coletivo, como pelo acontece. Pelo próprio slide, niilismo é meramente a indiferença. Nada existe, portanto não estou nem aí que existe uma moral, que existe sentido da vida. Por exemplo, a gente fala, não existe valores, não existe sentido da vida. Então, se a pessoa quiser seguir o que hoje chamamos de moral, tudo bem. Se a pessoa não quiser seguir o que chamamos de moral, tudo bem. Cada pessoa vai ter a liberdade, vai ter simplesmente que colocar. O meu caso aqui é para falar de existência. E a primeira boa notícia que eu queria dar para todo mundo aqui é que não há realmente sentido na existência. Duas razões. Física. Somos como seres humanos, animais, como foi colocado. Viemos do fruto de evolução biológica, tal como qualquer outro animais. Não somos nada mais que combinação de átomos, combinações de reações químicas, simplesmente combinações que não dão nada além do corpo que nós temos. Somos simplesmente pessoas que não têm sentido ou transcendência nenhuma a partir disso. E se temos, não há como provar. Se não há como provar, não faz qualquer tipo de diferença na gente. Mas ok, pode falar que fisicamente não temos importância, a existência não tem mesmo. Mas socialmente ela tem. Não, socialmente ela não tem também. Por quê? O seu papel social. Você tem um papel na sua vida, tudo bem? Claro que você não tem. Você pode achar que você vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida, pegar câncer na infância e morrer. Pode. Você pode achar que tem um perfil social, que tem um bom pai e uma mãe, e sofrer. Pode. Pode acontecer desgraça? Pode. Você pode ser uma pessoa a vida inteira, boa vida inteira acontecer desgraça? Pode. E provavelmente vai acontecer várias injustiças na sua vida. E mais do que isso, se você morrer nesse momento, o que vai acontecer? O mundo vai parar? No limite, meia dúzia de pessoas vão chorar. O mundo não para, porque a sua existência não é a mais significante. A sua existência só é significante para uma pessoa, que é você mesmo. E no momento que você coloca o niilismo, você está dizendo que como nada mais importa, só o que importa é você. Então você se coloca no centro de toda a sua felicidade. E aí o que nós temos que colocar que é a coisa da felicidade. A felicidade onde você realmente tem a possibilidade de realmente focar aquilo que você acredita. Você não vai ter amor, carinho, seja porque você acha que isso é bom. Se amar alguém te faz feliz, tudo bem. Se odiar alguém te faz feliz, você vai odiar sim. Porque a única coisa que te importa é o que você está sentindo. E não o que ninguém vai estar sentindo. Afinal de contas, ninguém preza por você. E isso é meramente a realidade. E se você ficar acreditando, a única coisa que vai te levar é a decepção. Por quê? As pessoas hoje simplesmente aceitam sacrifícios, elas aceitam dores, aceitam opressões. Em troca de o quê? A justiça vai ser feita, você vai ir pro céu, você vai ter uma recompensa. Sendo que a pessoa não vai. Ela é obrigada a ficar prolongando todo o estado de sofrimento que ela está tendo hoje em prol de um futuro que não chega e nunca vai chegar. Estamos simplesmente impondo uma possibilidade, trocando certo a felicidade que a pessoa pode ter hoje se ela for desonesta, se ela for alguma coisa, se ela não seguir o padrão, em prol de uma felicidade maior que no futuro que não temos como garantir de modo algum que vai acontecer. Então, de modo algum, nós podemos conceber que isso é melhor. Lopes? Eu estava te achando o debate meio exagerado até o momento, mas isso que você está falando é literalmente conceder os pontos do governo de que você pode fazer o que você quiser, inclusive várias coisas horríveis. Exatamente. Você tem a plena liberdade de fazer qualquer coisa que você pode considerar horrível, porque você ainda assim tem a sua liberdade e cada um vai agir dessa maneira. E o meu segundo ponto é justamente essa questão da liberdade. Você pode fazer o que você quiser, independente de tudo. Por quê? A sociedade
amarras físicas, amarras financeiras, amarras de determinada natureza. Quando você tem valores morais, quando você acredita um motivo da existência, você está colocando mais amarras ainda sobre você. Você está limitando o que você coloca como sua própria felicidade. Então você colocou aqui que a pessoa vai usar drogas, tá bom, ela é livre, se ela quiser usar drogas, ela usa, ou se dope, morra num suicídio por causa de drogas, faça exatamente o que ela quiser. Ela tem essa plena liberdade para fazer exatamente aquilo que ela está colocando. Por quê? Porque a pessoa, no momento que ela é o centro da própria vida, se ela for se sentir bem fazendo aquilo que ela está fazendo, não tem por que a gente querer privar a pessoa de fazer qualquer tipo de coisa, porque alguém, algum valor, alguma régua diz aquilo que é errado. A pessoa, apenas ela, sabe o que é melhor para ela, porque se não fosse melhor para ela, ela não faria. Então, justamente, o que faz as pessoas hoje, falou de grupo neonazi, as pessoas se integram em grupos neonazis porque ela precisa de um pretexto social para fazer aquilo que ela quiser. Não tem que ter pretexto nenhum. Cada pessoa deve simplesmente fazer aquilo que ela bem entender, porque é exatamente isso que nós entendemos como liberdade. Segundo você, somos regidos basicamente por átomos, o que significa que assim um determinismo químico e biológico, logo a sua liberdade não existe porque cada ação sua é pré-determinada por matemática pura. Sua própria visão se anula porque o seu valor, que você está dando valor, que é verdade, não existe. Ok, não há valor, você está pré-determinado, então deixa a pré-determinação bem, não tem que a gente estabelecer regras, você deve impedir que essa pré-determinação aconteça. E simplesmente, se você está fazendo uma escolha, simplesmente essa escolha tem que ser feita com base em você maximizar aquilo que você considera mais importante. Então, outro ponto que você colocar é sobre a questão do sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico acontece não porque você não vê um sentido, um fim em tudo. Ele acontece porque você quer ver um sentido em tudo e você não o encontra. E simplesmente você nunca vai encontrá-lo, porque não tem como provar que o metafísico existe, que o moral existe. É meramente uma construção que você coloca numa questão social. Como você não consegue provar isso, isso lhe coloca meramente um sofrimento, porque você fica tentando, consequentemente, fazer a busca de uma coisa que não vai acontecer. Isso sim lhe coloca o sofrimento certo. Quando você populariza o niilismo, você está dizendo para todos, olha, não existe isso, não tem sentido mesmo, não adianta você ficar procurando. Daí você pode se desincumbir de toda essa carga de ficar procurando realmente o sentido, que esse sentido não vai acontecer. Então você coloca sobre ser produtivo. Nós não queremos pessoas produtivas. Se ela achar que não é importante ser produtivo, que é um vagabundo drogado a vida inteira, ela vai ser, porque não há motivo, não é regra social, eu provei aqui que não há existência, então meramente o que ela tem que fazer é fazer aquilo que ela se sente melhor fazendo. Então não há porque a gente querer impor um padrão. Ela tem que ser produtiva, ela tem que ser honesta, ela tem que ter o bem social, a sociedade, o caramba. Não! Ela tem que fazer simplesmente aquilo que ela acha mais importante. Então o que a gente vai colocar aqui é o pior cenário que vocês colocam de todo mundo por causa dessa popularização começa a aderir. Ok, exatamente isso que a gente está fazendo. Por quê? Se todo mundo adere, todo mundo vai estar relativizando, deixando ele ficar nervoso por esse tipo de coisa, e todo mundo vai estar, de certo modo, maximizando a própria felicidade. Por quê? Você ao longo da sua vida vai ser honesto e não cometer injustiça com você. Você pode ser um bom cidadão a vida inteira e você ainda assim ficar esperando ir para o céu, sendo que na verdade o céu pode não existir, você não sabe. Simplesmente você vai estar trocando o certo pelo incerto. E essa é a métrica desse debate. Não queremos trocar uma felicidade certa que você pode ter fazendo o que você quer em prol de valores, em prol de uma recompensa que não temos como garantir que vai existir. Por não acreditar que nada que vai ser trazido pelas bancadas de trás vai trazer algo mais certo que a felicidade que a pessoa está sentindo, é que nós temos muito orgulho de defender que as pessoas sim sejam ilícitas e que essa popularização faça realmente que esses valores cheguem a cada vez mais pessoas. Obrigado. Bom, primeiro só fazer um disclaimer rapidinho, engajar com um ponto principal do seu último discurso. Eu estava achando um debate muito exagerado até o momento, falando de exemplos, terrorismo extremos, terrorismo, estupro, coisas assim. Eu achei que principalmente o primeiro governo estava só exagerando com os exemplos deles, que são coisas mais atípicas, coisas mais extremadas, mas o último discurso da primeira posição mostrou que não. Mostrou que o mundo aparentemente é esse mesmo. Eu vou listar rapidinho as consequências disso. A anarquia sempre fez mal para a humanidade, por isso que o mundo hoje, de maneira geral, é mais sólido, mais estável, mais rico e mais feliz do que ele foi no passado. E a consequência da retomada de fato desse extremo que a primeira posição está querendo pintar é simples: é caos social, é terrorismo maximizado, são estupros frequentes, é a lógica de mais poder, significa que eu estou certo para fazer o que eu quiser. E é por isso que primeiro isso não gera felicidade geral. Isso vai gerar poder, felicidade talvez de algumas pessoas poderosas consigam se impor a terceiros, que vão estuprar mais pessoas, que vão conseguir fazer mais terrorismo, vão conquistar mais nações, que vão ser mais violentas. Isso é pura e simplesmente uma regressão a uma história passada da humanidade que feliz não foi. Enfim, prosseguindo de qualquer maneira, não tem outra coisa rapidinho, não há sentido da vida. Tá, o debate não é sobre isso no fim das contas, é sobre o que a gente quer ter, sobre a importância desses valores que a gente coloca na sociedade. Não importa se eles são inventados ou não importa se eles existem na biologia, na química, no que seja, não importa, não é essa questão. O que a gente vai discutir agora, só, enfim, já diferenciando a gente do primeiro governo, é justamente porque que esses sentidos, essa barra, como colocado pelo primeiro discurso da oposição, é sim, na verdade, útil, importante e faz uma sociedade melhor. Mas eu conheço de pouquinho em pouquinho. Primeiro, quando a gente fala sobre essa lógica de niilismo, aliás, primeiro, de niilismo, revolta, qual valor que a gente deveria ter e não deveria. Primeiro, que a gente precisa sim formular esses valores, por causa de uma necessidade característica da humanidade, desde que a gente se conhece quanto gente. No início no prefácio do livro do TED Talks, um livro sobre fala pública, basicamente o cara fala: a primeira coisa que a gente fez quando a gente fez o fogo foi começar a contar a história. Foi sentar na da fogueira, foi contar as narrativas, dividir as histórias da caça, da
mitologia, de várias coisas assim. Nós sempre fizemos histórias, nós sempre fizemos padrões, nós sempre fizemos narrativas, porque elas justificam o que a gente faz, justificam o que a gente pensa, ajuda a gente a raciocinar isso tudo. Isso deixa a gente mais calmo, deixa a gente mais tranquilo, isso ajuda a gente a se organizar. Isso vem desde muito tempo atrás, que esse mecanismo, primeiro governo, não explica. Mas mais do que isso, o que essa ausência, por consequência narrativa, faz? Gera ferimento psicológico, simples assim, ferimento psíquico, gera desespero existencial. Esse é o termo, existential threat. Faz com que a gente pensa, ok, eu estou absolutamente sozinho, eu estou sem amparos, eu estou sem lógica que sustente a forma como eu vivo e a forma como eu posso ser. Isso não gera, como eu falo daqui a pouquinho, nenhum tipo de liberdade feliz, não. Isso só gera, de novo, desespero. Porque não existe uma forma de dizer de nada que eu estou fazendo. Não existe justificativa por trás do meu pensamento ou dos meus atos. Isso, por si só, é uma coisa um pouco difícil. Essas respostas negativas que se geram, aí vem no primeiro ponto, tentando explicar até um pouquinho melhor o que o primeiro governo está falando tão desesperadamente. Primeiro, niilismo, revolta e outras alternativas. Pior caso do niilismo é inação. É não fazer nada. É simplesmente pensar realmente as coisas não têm objetivo, não têm propósito, não têm valor. Isso fala isso rapidinho. Mas essa lógica é um niilismo derrotista que vem simplesmente dessa noção de que não há o que fazer. E mesmo isso é mais factualmente incorreto do que pensar numa alternativa no mundo que só não existem valores. Existe muito o que se fazer com a própria vida. Existe muito o que se fazer com a história da humanidade. E aí vem que eu vou falar mais tarde sobre outras alternativas possíveis. Mas qual que é o melhor caso do niilismo também? Que é principalmente o que o Franciscão falou. É uma suposta liberdade absoluta. É fazer o que eu quero, quando eu quero, beleza, etc. Além do que eu já falei que não é assim, porque a vida será limitada por várias coisas, você vai acabar sendo dominado por terceiros mais poderosos, o que vai acontecer na prática é uma falsa liberdade e já adiantando meu pontinho de felicidade no final. Tem personagem que lembram isso muito facilmente, de um programa que já foi mencionado, que é o Rick and Morty. É o Rick, é uma pessoa extremamente inteligente, é o único cara que de fato está livre das amarras de qualquer tipo de valor. E tem um episódio que ele fala uma coisa interessante com a vida dele. Quando você é inteligente, você se livra dessas amarras e você leva o universo para dar um passeio, até que ele te alcança. Por que ele fala desse jeito? Porque é uma corrida constante, é uma corrida incessante dessa infelicidade que te persegue. Porque não tem base para as suas emoções, não tem base para justificar a sua conduta, não tem base ou valor para justificar o seu pensamento e os seus sentimentos. Esse é o processo que foge dessas pessoas niilistas. E é por isso que elas sabem disso. Elas têm consciência desse processo, desse pesar, desse desespero existencial. Qual que é a alternativa? Correr o máximo possível. Seja aparentemente com os exemplos concedidos com terrorismo, estupro, o que quer que seja, ainda assim há uma fuga que, além de ferir terceiros, não resolve a felicidade individual. Qual é a alternativa então, mano? Tá, Lopes, a gente ainda tem, tipo, por exemplo, o Estado que ele estabelece sanções, como, por exemplo, prisão e esse tipo de coisa. Então, não necessariamente os ainda que as pessoas fizessem isso, ainda que quando todo mundo milagrosamente fosse preso antes de causar dano, que por si só já é irreal, ainda que todo mundo fosse preso por causa do Estado, legal, então é uma massa encarcerada gigante, que vai gerar muito mais gasto para todo mundo, que vai gerar uma série de pessoas infelizes, tanto quem foi preso civil, quanto quem ficou para trás e perdeu familiares, passou por violência, etc. Não existe forma de tentar mitigar o caso oferecido principalmente pelo Franciscão, que seja melhor do que a alternativa de uma sociedade mais estável, em que esses casos aconteçam no mínimo caso. Não tem jeito de fazer essa comparativa válida. Ponto. Mas enfim, prosseguindo. Quando a gente fala que agora de valores velhos ou não, eles são bases de uma sociedade porque eles são pilares, eles são credos básicos, eles são fundamentos da boa organização humana. E aí que eu falo, a barra que eles estão tomando contra o problema, que as pessoas estão desesperadas ou coisa assim, primeiro que não é tão simples, mas segundo que tudo bem. É bom que a gente tenha nortes numa sociedade. Qual o problema de eu ter bons nortes numa sociedade que as pessoas se esforcem para alcançá-los? Eu não tenho o menor problema nisso. Isso já engaja mais com a tese, pessoal, que eu estou falando aqui, de sim, verdadeiro bem-estar e felicidade. Ok, existe uma barra. Parabéns, você não pode só ser uma pessoa que não contribui para ninguém, nem mesmo para você mesmo. Você não pode mais ser uma pessoa que fere terceiros. Você não pode ser uma pessoa que tem um monte de condutas negativas para si e para terceiros. E já que as pessoas nem sempre sabem o que é bom para elas mesmas. Não existe nenhum caso que não seja extremamente pontual de uma pessoa que é abertamente viciada em drogas, que não consegue se conter, que se fere constantemente e só acha isso bonito. Tem gente que tem outro tipo de vida. Tem gente que usa droga e faz um monte de coisa, tem gente que usa droga e segue outros valores, tem gente que faz tudo isso. Mas não existe o extremo que o Francisco está pintando de uma pessoa que só se fere o tempo inteiro, só fere terceiros o tempo inteiro e abertamente é feliz com isso. Ainda assim, o que a gente está falando no fim das contas é que esses pilares são coisas que as pessoas têm que alcançar, isso é bom. Por quê? Por vários sentidos. Primeiro, o norte em si já é bom. Outro exemplo de cultura pop que exemplifica isso muito bem é Matrix. Talvez vocês lembrassem do primeiro filme de Matrix, e um dos agentes da simulação, a gente fala pro nosso protagonista. A gente fez outra simulação antes, ela era perfeita, mas não deu certo. Porque seres humanos por si só não aceitam que tudo seja simplesmente dado e colocado. Porque a gente precisa gastar a nossa vida com algo. Precisa desses valores, precisa desse sentido, precisa desse trabalho. Colocar nesse sentido uma barra assim a ser alcançada, uma barra que muda de acordo com o tempo, que não é perfeita mesmo hoje, que pode ser melhorada com o tempo, por aí vai. É bom que a gente tenha algo para perseguir, algo para investir a nossa energia, nossos tempos, nossos esforços, algo que faça valer a pena mais do que só do nosso ego, de querer crescer intelectualmente, fisicamente, empaticamente. Tudo isso é um trabalho que nós temos que nos faz bem. E que bom. Tudo bem, tem extremos, tem pessoas que não lidam bem com isso? Ok, tem. E é por isso que talvez pode ter uma miríade de coisas assim, mesmo que essas pessoas concedendo possam se sentir negativamente afetadas por alguma dessas bases. Mas ainda é bom que a gente tenha. Primeiro, porque o trabalho de chegar lá por si só já é muito bom. Mas, para além disso, chegar lá é bom para todo mundo.
Que bom que a gente exige que as pessoas sejam pessoas mais produtivas, para terem uma vida mais rica, uma vida com mais recursos, uma vida para gerar uma sociedade mais rica com mais recursos, que as pessoas não passem fome, que as pessoas não tenham que simplesmente gastar o tempo todo com isso, que as pessoas possam ter uma vida, sim, mais livre e mais rica. Que bom que a gente quer já que as pessoas sejam mais empáticas, que elas tenham um mínimo de moral, decência, de conviver melhor com os outros seres humanos. Que bom que a gente tem bases que as pessoas alcançam, inclusive. Que bom que a gente tem bases que as pessoas chegam, e além de, mais uma vez, esse benefício só de alcançá-la, tem um último ponto, que é a sensação da conquista. É a sensação de eu cheguei lá. Tem um valor aqui que é ser um bom profissional, um cara que trata bem os seus colegas, que ganha uma grana razoável, que sustenta uma família que ele ama e que ele consegue, faz todos esses valores valerem, emprego, trabalho, empatia e por aí vai. Ok, que bom que eu sou esse ser humano. E quanto mais pessoas reconhecem isso, ao invés de abandonar de forma infantil esse sistema, mais pessoas vão chegar nesse processo, chegar nesse ponto e ter vidas sadias, felizes, não só para elas, mas para todo mundo. Bem-estar, felicidade, amadurecimento. Temos que colocar a primeira métrica, que na verdade é a métrica da felicidade. O que é mais importante para esse debate? É o que vai causar mais felicidade geral para o indivíduo. Não a felicidade, claro, geral do jeito que o Franciscão fala, que parece que é a oposição governando numa propaganda política do governo. Mas sim uma felicidade, no caso, de que você vai fazer o que é mais feliz para você e você não vai fazer o que te deixa infeliz ou pode te machucar. Isso é um grande ponto que foi esquecido por causa deles, que na verdade niilismo anda de mãos dadas com o utilitarismo nesse ponto. Você faz exatamente o que na verdade você acha que vai causar felicidade para você e que não vai causar dor e sofrimento. Por exemplo, e daí é um ponto que agora a primeira bancada parece que não entendeu nada, você não vai se filiar a um grupo terrorista nesse ponto ali, porque isso pode te propiciar muito sofrimento. Você pode tomar um tiro, você pode fazer diversas outras coisas, você pode se machucar, você pode acabar virando escravo, diversas outras coisas. As pessoas, elas podem não ter valores sociais, mas elas não são burras e idiotas. Elas conseguem ter algum pensamento de o que é melhor para mim. E elas podem entender que aquele pensamento ali, ela vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Vai ser apenas um mundo onde as pessoas vão fazer mais cálculos. Cálculos de vantagens e desvantagens das coisas e não vão se basear nesses cálculos por métricas sociais, e sim pela métrica individual do que é melhor ou pior para mim. Quais vão ser as consequências boas ou ruins para o meu caso e na minha concepção. E isso é muito importante porque é o seguinte, isso também mostra o fato de que a sociedade não vai desmoronar como vocês ficam nesse ponto. Pelo simples fato de que vocês consideram que os valores sociais são na verdade a base fundamental de organização da sociedade. O problema é que hoje em dia nós vivemos uma sociedade extremamente complexa. Os senhores estão falando quase como se a gente estivesse numa sociedade medieval ou do século, sei lá, 18, 17. O grande ponto é que a sociedade hoje é regida na verdade por conflitos de interesses pessoais e poderes. As leis, mais nada do que são conflitos de interesse entre vários interesses pessoais de várias pessoas que são colocadas ali de uma certa forma para propiciar o maior interesse pessoal desses ali. E elas são respeitadas pela maior parte das vezes, não por causa que você respeita um valor social por sua consciência, mas você tem medo de uma punição, você tem medo de alguma coisa. Você tem medo de que você vai ser infeliz numa cadeia, de que você vai tomar um tiro enquanto está fazendo uma ação para roubar alguém e você vai se ferrar. Basicamente, o que governa a sociedade e mantém ela em ordem, na verdade, é o poder e o medo. Não é necessariamente os valores sociais. O que vocês tentam pintar é que as pessoas não fazem o que elas queriam fazer hoje em dia, porque elas têm um valor social de que aquilo ali não seria certo. E não porque elas têm medo de que vão pra cadeia, de que elas vão tomar um tiro, ou de que consciências negativas existem. Os senhores se baseiam que não são as consciências negativas, mas sim, vocês vão ter tempo de falar agora, vai você. Múltiplas sociedades, enfim, ao longo da história, todas as sociedades tiveram valores sociais que não colapsaram. E o seu próprio caso depende, novamente, da necessidade de valores sociais positivos de felicidade como a Basicamente é o seguinte, na verdade não. Todas essas sociedades que você está te colocando pro longo da história são sociedades pequenas que poderiam até se organizar por causa de um grande amparo social e de uma grande empatia que cada um tinha com o outro. O problema é que você entra numa sociedade líquida moderna, onde os valores sociais são alterados com muita frequência e muita velocidade. Não seria possível dizer que a sociedade atual, com a mudança constante de valores sociais, os conflitos de interesses e a diversos valores individuais, diversos grupos, ganâncias de coisas, uma política complexa de poder, seria o que sustenta ela e não sim a pura concepção de uma briga de poder entre vários interesses individuais. E isso é muito importante também se falar, porque na realidade, o que nós podemos ver é que na verdade o que você vai buscar é talvez um valor intrínseco seu. No caso, você pode não ter confiança nos valores sociais, na existência, mas você sim vai ter um interesse individual, que são seus valores individuais, que é o que vai propiciar a maior felicidade para si. E isso é muito importante porque daí você não vai ser afetado quando os valores sociais entram em crise ou são desrespeitados. No seguinte caso do que é, você tem valores sociais que são estabelecidos, que você deveria seguir, só que na realidade muitas vezes esses valores são quebrados. Ao invés de querer ser uma coisa de balanço, de equidade, que nem colocou a primeira bancada, na realidade é muito mais o fato de que você não vai se importar de que aqueles valores estão sendo quebrados. No sentido de você não se importa com as consequências de incongruências entre os valores sociais e os seus valores pessoais. E se aqueles valores sociais forem mudados, o que na realidade moderna é algo muito frequente de mudança e conflito de interesses sociais, de conflito de mudanças sociais nesses valores, faz com que você não sofra com aquela mudança ali. Como, por exemplo, se você é extremamente capitalista liberal e você está agora numa revolução comunista, você não vai se importar tanto, no sentido de que você não teria esses valores sociais capitalistas. Se você não confia nesses valores capitalistas,
você também não vai sofrer tanto quando essa sociedade muda. Então você gera uma maleabilidade maior social para enfrentar essa sociedade moderna. Isso é muito importante na sociedade moderna, justamente pela essa liquidez que aconteceu dos valores sociais, de que eles estão toda hora em conflito e mudando com muita frequência. Nesse ponto ali, é bom que essas pessoas sejam mais nihilistas, porque elas vão ter mais tolerância a esse tipo de acontecimento na sociedade. Mas mais do que isso ainda eu posso colocar, que esses valores sociais, você não colocando sobre esses valores sociais, você busca uma felicidade contínua e recorrente, não necessariamente buscando um objetivo como foi colocado. O Lopes coloca muito interessantemente que é muito bom você chegar no seu objetivo. Mas existe um bom ditado colocando que, na verdade, o caminho é mais importante que o objetivo. A grande questão que os valores sociais colocam, que não ficou claro nessa primeira metade do debate, é por que realmente as pessoas vão ganhar a felicidade? Quando elas cumprem um valor social ou quando elas fazem um valor individual que elas mesmas criaram? A grande interessante nisso é que o valor social, ele realmente só consegue atingir a felicidade com a aprovação de outras pessoas da sociedade. É necessário que essas outras pessoas aprovem você para que você tenha essa felicidade de eu cumprir esse valor social. Quando não tem essa aprovação, muitas vezes pelo desconhecimento ou pelo simples fato de você não conseguir cumprir esse negócio ali, simplesmente faz com que você não tenha nenhum aproveitamento de felicidade real daquele esforço que você empreendeu para cumprir aquele valor social. Nesse sentido, quando você tem um valor individual, você na verdade pode cumprir muito mais esse ônus, porque esse valor individual seu, ele vai se pagando a cada passo. Cada vez que você tenta fazer algum pedacinho daquele seu valor individual, você por si só tem uma consciência para si só de que você está fazendo algo que você gosta e você já está tendo o prazer intrínseco da atividade e também o prazer que vai ser gerado pelo fato de você estar cumprindo aquele objetivo e você sabendo que está cumprindo aquele objetivo. Porque nesse caso, somente você necessita saber que você está cumprindo aquele objetivo. Não é necessário uma aprovação social de resto disso ali. Mas mais do que isso, ainda posso colocar algumas questões que foram trazidas aqui pela bancada. Bom, primeiramente você fala sobre toda aquela questão social, de que a pessoa pode cometer suicídio, de que pode fazer diversas outras coisas. Bom, e que no caso seria um pouco no campo da existência, falando da noção do sentido de existência. Bom, primeiramente a pessoa não vai deixar da existência, depois vocês falam. Você não vai deixar a pessoa não vai deixar de existir, a pessoa não vai querer cometer suicídio, não vai querer se matar, se ela realmente estiver feliz, se ela realmente estiver cumprindo esses objetivos individuais que ela tem. No cenário de vocês, onde você tem todos esses objetivos sociais, muitas vezes ela não consegue cumprir esses objetivos sociais, ou então mesmo cumprindo, e agora jogando um pouquinho aqui contra a oposição nesse sentido, superando eles nesse ponto, de que mesmo se você conseguir cumprir às vezes os objetivos sociais, ainda assim você se vê no fim do muro. Por quê? Porque esses valores sociais são arbitrariamente definidos e você pode chegar lá no final, cumprir esses objetivos e ver que não era necessariamente aquilo que você teria colocado, ou pior ainda, que não era exatamente aquilo ali e as pessoas não te deram reconhecimento daquilo ali. Assim, você depende apenas de você para sua felicidade nesse intrínseco ponto, e isso diferencia muito pelo fato de que eles não colocaram que a necessidade do apoio social, ou a necessidade da sociedade de dar essa aprovação. E numa sociedade cada vez maior, mais anônima, e com muito mais dificuldade de você conseguir realmente saber quem é você, você não é mais o seu Zeca da padaria, você é qualquer padeiro que está lá, você se sente desestimulado a continuar aquela profissão porque você se vê mais um no meio de um monte de gente. E o niilismo é bom por isso, porque você só precisa ser esse um no meio de gente. Você não precisa ser o no meio da gente, você precisa ser um no meio da gente. Porque o que importa para você realmente ser feliz é você ter consciência dos seus objetivos e fazer os seus objetivos existenciais. Não os valores sociais e não necessariamente de aprovação social. Então, nesse ponto, é por isso que o niilismo é bom na modernidade, porque ele prepara o homem para todos os desafios da modernidade que estão vindo. Muito obrigado. Nós não precisamos concordar com os valores sociais que estão aí, mas nós precisamos de valores. Começando por refutar a primeira oposição. 2 pontos de refutação. Primeira coisa que ele se diz: o efeito de popularizar o niilismo na sociedade moderna não é automaticamente todo mundo virar nihilista e anular todos os valores, mas é passar a relativizar as coisas. Claro, porque quando nós assistimos filmes de assassinos, nós não viramos assassinos, consideramos esse ponto. Porém, o problema é a incorporação pré-reflexiva de uma espécie de atitude blasé com relação aos problemas da sociedade. Por quê? Em primeiro lugar, os jovens que já são afetados por uma instabilidade que é intrínseca à nossa geração. Estamos vivendo as consequências da globalização, de mobilidade populacional num volume nunca antes visto, de uma revolução digital, de consequências da biotecnologia, coisas que façam que o jovem, em específico, ele esteja numa situação de muita incerteza. E quando ele vê o niilismo nessa sociedade moderna, por que ele é tão gravoso e nessa noção de incorporação pré-reflexiva? Porque ele não é explicitamente mal. Quando a gente olha o niilismo, a gente não fala isso é ruim como um assassinato, quando a gente vê um filme de assassinato. E por que isso é ruim,
Quem mostra isso é justamente o Constituto do Lopes, que eu vou retomar em um segundo. Mas antes disso, o segundo ponto do primeiro governo, de que há um estresse ao você se comparar com as outras pessoas nessa lógica de barras. Valores sociais façam com que pessoas estejam mais próximas ou mais distantes desses valores sociais. E o que isso causa? Gera uma sensação de não ser boa, a pessoa não ser boa o suficiente, o que levaria ao suicídio. Qual que é a resposta do segundo governo para isso? A gente concorda que gera estresse. Comparação gera estresse. Só que essa comparação é necessária. E essa comparação também gera muitas coisas boas. Gera uma sensação de propósito. Gera uma sensação de esforço para chegar a esse propósito. E mais crucialmente, gera a sensação de conquista ao chegar nesse propósito. Mesmo pessoas muito pobres, quando elas têm uma pequena melhora na sua vida, elas não falam, nossa, como eu estou infeliz porque o rico tem muito dinheiro. Elas estão felizes porque, comparativamente, elas tiveram um esforço individual que fez com que ele chegasse a uma conquista. O exemplo que o Lopes traz aqui de Matrix, de uma simulação de uma sociedade perfeita que simplesmente não funciona, é muito exemplificativo disso. Partindo para refutar a segunda oposição, o caso deles é o Homo economicus resolve tudo, porque afinal de contas o mundo da oposição é um mundo de cálculo e de custo-benefício e que isso vai resolver todos os problemas. Qual é o problema desse caso? A economia comportamental é um pouquinho mais complexa que isso. Existem vários fatores que influenciam na tomada de decisão e que inclusive pode levar as pessoas agindo por cálculos econômicos a fazerem todas as coisas horríveis que eles não querem que se faça e que eles dizem que não vão ser feitas porque a pessoa vai fazer um cálculo econômico. Quais são esses fatores? Erros de cálculo, impulsividade, valorações diferentes sobre coisas que aparentemente são objetivas. Então, por exemplo, eu ajudar uma outra pessoa é algo que é um valor, porque muitas vezes o custo-benefício individual implica para um individualismo predatório. Vamos levar isso para o macro. Se eu for totalmente no custo-benefício, no Homo economicus, melhor a gente esgotar os recursos naturais da Terra para gerar o máximo de dinheiro nessa geração e que se dane as gerações futuras. Eu, enquanto indivíduo, fazendo um cálculo de custo-benefício, por que eu quero salvaguardar a sustentabilidade das gerações futuras? Não faz sentido. Qual que é a extensão do governo? O primeiro governo já mencionou coisas como afetar saúde mental, depressão, etc. Só que só nós, o segundo governo, mostramos o mecanismo pelo qual a ausência de significado na sociedade atinge o ser humano de modo tão gravoso. Que mecanismo é esse? É o anseio fundamental humano pela narrativa. O que é isso? Vou trazer 3 exemplos para ficar muito claro. O primeiro, da teoria da conspiração. Coisas como aquecimento global é uma invenção da China para limitar o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Foi um tweet do Trump na campanha eleitoral de 2016. Coisas como movimento antivacina, coisas como negação do Holocausto, são coisas que não fazem sentido, mas qual é a lógica da teoria da conspiração? Ela fornece uma narrativa que explica algo que aparentemente não tem explicação. Então perceba que mesmo que não faça sentido, a gente busca um sentido. Por isso que a teoria da conspiração entra dentro da cabeça das pessoas. A gente viu isso no Brexit, quando depois que a votação aconteceu e o Reino Unido, supostamente, saiu da União Europeia, o que aconteceu? Todo mundo mostrou que os dados econômicos que estavam sendo utilizados na campanha Pro-Leave não eram verdadeiros, que não ia 335 milhões de euros por semana para o sistema de saúde inglês. Eles mostraram que era em verdade, mas o Brexit venceu porque fez uma campanha com ressonância emocional. Utilizou um simples slogan, reganhar controle. O Trump ele teve ressonância emocional quando ele disse Make America Great Again. O que a gente está querendo dizer aqui? É apenas o segundo governo que mostra com a narrativa como algo fundamental do ser humano, que mostra por que a popularização do niilismo nos atinge de modo tão gravoso, porque nós perdemos essas narrativas. Quais os impactos de perder isso? Em um segundo, Alice. Chegou-se. Mesmo que seguir esses valores traga algum tipo de felicidade individual, o problema é que esses valores são definidos de uma maneira arbitrária. O incentivo seria, por exemplo, eu casar com um homem mesmo que isso me trouxesse felicidade mental, porque eu estaria mais próximo de atingir essa barra. O problema é que a barra não é para todo mundo, é para humanos de direitos. Tá, você está levando em consideração os valores sociais de uma sociedade necessariamente patriarcal e machista. Qual que é a questão? Esses valores mudam
E a gente não está falando que a gente tem que concordar com os valores que estão aí, mas nós precisamos de valores, inclusive valores novos, muito melhores do que os arbitrariamente impostos hoje. Quais são os impactos no indivíduo de você tirar essa narrativa, virar uma pessoa nihilista que não vê sentido em nada? 3 impactos. Relacionamento menos significativos. Nós não vemos o benefício de ter bons familiares, bons amigos, boas namoradas, bons relacionamentos de longo prazo, coisas como trajetórias de vida. Como que eu vou ser um bom profissional se eu não tenho essa comparativa, essas bases de onde eu estava, onde eu estou agora, porque isso tem algum sentido de ser um profissional melhor. Coisas como ter menos empatia na sociedade, justamente naquela lógica de individualismo predatório. E, por fim, o sistema de conquista, que é, mesmo que eu mude só um pouco, eu ainda estou melhor, e por isso que ter propósito na vida é bom. Nós queremos uma vida que tenha sentido. A gente se diferencia mesmo da primeira bancada de oposição quando a gente vê a diferença dos principais casos que foram trazidos. Enquanto que na primeira foi a irrelevância da felicidade, a nossa, quando a gente não tem essa conexão com o valor específico, nós temos a constância da felicidade. E aí que a gente consegue o principal diferencial. Porque no deles, a pessoa, ok, eu posso até me matar porque eu acho que isso é um valor normal. Só que isso não vai causar benefícios para elas. Enquanto que no caso do Beninca, a gente tira a dor dessa pessoa. Isso é benefício para a pessoa de um ponto de vista principalmente utilitarista que surge na extensão. A primeira bancada, elas partem no sentido de, vamos mostrar que não existe razão para a existência, que não se pode provar um sentido, mas a verdade é que esse caso existencialista foi trazido, realmente não importa muito para o debate, como foi concordado pela bancada de governo, realmente esse ponto, a existência por si só não importa para esse debate. Poder provar que existe um sentido, não importa. Ainda que realmente Deus seja verdade e que eu possa ir para o céu, isso não importa mesmo, o que importa é o que foi trazido no caso da extensão, que é como isso vai trazer uma felicidade prática para mim. Então isso a gente já consegue se diferenciar da primeira bancada. Como é que ele faz essa questão da felicidade contínua? Esse argumento de valor social, que depende de questões de terceiros, ou seja, de ter aceitação dos outros, respaldo dos outros, ou até mesmo sorte. Então, as pessoas elas simplesmente não vão te reconhecer com aquele sucesso. Quando tu não tem uma ligação com esse tipo de valor, que é ser reconhecido pelos outros, isso cria uma defesa para que tu não te decepcione. Isso te deixa uma pessoa, uma barreira para não ter essa infelicidade. No caso, isso seria mais positivo do que foi trazido pela primeira bancada. Para a sua bancada e todas as segundas bancadas fazerem sentido, é necessário que a busca pela felicidade seja algo digno de ser buscado. E para isso vocês precisariam de tecnocratas utilitários. Joia, já entendi teu ponto. A questão é que assim, no nosso caso a felicidade ela depende se a felicidade depende de um valor objetivo, ou seja, alcançar esse valor, no caso ser uma pessoa bem sucedida, quando eu chegar nesse valor eu vou ter a felicidade. Não, isso não acontece. Porque quando eu chego nesse valor objetivo, que é pautado com valor social, o que acontece? Eu vou querer um outro valor. Quando eu passo um vestibular, ok, uma pessoa bem sucedida, aí a pressão popular fica o quê? Agora tu tem que passar na universidade com laurea acadêmica, com a melhor nota possível. Depois que tu ainda consiga passar na universidade com isso, vai surgir outro valor. Agora tu tem que ser... Agora tu é um desempregado, agora tu precisa entrar no mercado de trabalho. Quando tu ainda conseguir isso, vai ter mais uma felicidade que vai ter que conseguir, que é ser bem sucedido nesse mercado. Então existe sempre um objetivo para chegar. Por isso que a métrica trazida pelo Beninca é mais importante do que os fins. Os meios são mais importantes, o caminho que eu vou seguir. Porque na nossa métrica, eu vou estar feliz, aconteça o que acontecer. Então eu estou ali no meio do mar, boiando para algum lugar, eu estou feliz naquela situação. Eu não preciso estar feliz dependendo desse objetivo que pode não acontecer, na verdade é muito pouco provável, porque a sociedade já é elitista por si só, já é difícil conseguir alcançar esses espaços, mas ainda no melhor caso possível deles, que a pessoa magicamente consiga realmente cumprir esses objetivos, vai surgir um outro objetivo. Então é muito melhor eu curtir a viagem do que curtir a estadia. É muito melhor eu estar feliz por mim mesmo, com a minha companhia, com o meu eu intrínseco, que é a pessoa que me acompanha por toda a vida, que é basicamente o argumento do Beninca. Eu estou 100% do tempo comigo mesmo e estou feliz na minha situação, do que eu depender de uma situação que eu não possa controlar. Por isso que nós acabamos superando essas bancadas. Alguma refutação aqui na questão do primeiro governo. O primeiro governo faz um argumento bizarro dessa questão de mais influências, jogando com uso de drogas para fugir de existência. Se nós nesse debate seguirmos essa métrica de que o niilista é uma pessoa que vai ser necessariamente uma usuária de drogas, que ela vai querer destruir a própria vida, que ela vai ter uns casos de autodestruição, uma pessoa depressiva, esse debate seria injusto para a bancada de oposição. Então nós temos que seguir a medida que é mais plausível para que consiga ter um debate de qualidade. Seria impossível defender da bancada de oposição que é positivo uma pessoa se matar, que é positivo uma pessoa se destruir. Por isso que a métrica que deve ser utilizada não seria essa daqui. Mas ainda nessa questão de que eles trazem, vamos considerar o melhor caso deles, seria essa questão da influência das crianças, poderia ter coisas que poderiam influenciá-las negativamente a questões como suicídio.
Primeiro, suicídio não é uma questão de educação, não é uma questão de ideologia, é uma questão de patologia. Eles ignoram isso. A pessoa que é suicida não é porque ela tem uma crença numa filosofia que tira o sentido dos objetivos. Não, é porque ela tem uma doença. Ela precisa ser tratada, é um caso à parte, é um caso específico. No nosso caso, nós trabalhamos com um caso mais factível e mais plausível para a sociedade moderna, que são as pessoas que estão saudáveis, pessoas que realmente estão adotando aquela ideologia, não por doença, não é uma doença que tem que ser curada, sim, no nosso caso, são pessoas que não têm esse problema. Agora, ainda que isso fosse influenciar as crianças, olha o salto lógico que eles fazem. Mesmo nesse caso, nós poderíamos filtrar o conteúdo das crianças. Então, vamos pegar a questão de amor. O amor que poderia levar ao sexo. Então, uma criança pode ver coisas de amor, pode ver o amor da amizade, até mais idade pode ver cenas de beijo, chega aos 18 anos, chega a cenas de sexo, depois chega a pornografia e eventualmente chegamos nos golfinhos. Mas nós podemos filtrar até onde essa criança vai chegar para que ela consiga ver de acordo com o nível de maturidade. Então, mesmo no melhor caso deles, isso não aconteceria. Depois da argumentação que foi trazida de tirar o incentivo para a pessoa se desconstruir, não faz sentido nenhum, vou destruir o caso dele agora, porque a questão é a seguinte, a refutação que eu vou trazer é que se a pessoa ela não está ligada a um valor social, ela não está ligada a esse valor preconceituoso. Então, se eu sou uma pessoa que é machista, eu não sou um niilista, porque eu estaria sendo ligado a um valor social machista. Se eu for uma pessoa homofóbica ou racista, eu não posso ser um niilista, porque eu não vou me ligar a um valor social da homofobia ou valor social do racismo. São valores sociais negativos que a pessoa está blindada de acontecer, porque ela não está conectada a esses valores que podem surgir. Agora, algumas situações também ao fechamento do governo. Acho que a principal questão que eles não trabalham, antes de soltar a boa informação, não lembrar? Inclusive, retomando, não ficar aqui precisando na narrativas. É muito bom que a gente tenha esses valores para que a gente faça tanto para o objetivo, como se diz, mas fazendo esse trabalho de chegar lá, como nós também dissemos, esforçar, consequentemente. Não, porque todo mundo já chegou numa situação que estava buscando alguma coisa, então estou tentando conseguir uma figurinha rara, alguma coisa importante. Quando conseguiu isso, aquela felicidade já não é tão importante, porque agora tem um outro objetivo. Conseguir outra figurinha, conseguir outra coisa de sucesso. Então, não, é melhor curtir a viagem do que realmente chegar nesse objetivo. Agora, as reputações do fechamento do governo seria que a única alternativa para a pessoa seria a fuga, porque ela vai fugir para compensar qualquer coisa. Não. Qual é o cenário mais provável? O cenário mais provável é o nosso, que é o quê? Não alcançar os valores sociais que são irreais. Ou seja, as questões que são seletivas das pessoas dominantes ou estressantes da competição. Se eu estiver condicionado a ser feliz quando eu tenho esses valores muito impossíveis de serem chegados, que são os valores que foram trazidos no fechamento do governo, eu vou estar reduzindo a minha chance de ser uma pessoa feliz. Enquanto que no caso do Benica, não. Eu vou estar com mais chances porque eu não dependo de alcançar os objetivos ideais. E na questão da mudança de sentido da sociedade que eles trazem, a questão é que boa parte dos argumentos deles partem do princípio que nós temos uma sociedade antiga baseada no costume, baseada na integração. A questão é que nossa sociedade ela não tem um valor moral específico. E ainda que ela tenha vários valores e um possa ser dominante, eles podem mudar. E essa é uma grande contribuição do Benica para a comparação horizontal, que ainda que esses valores mudem, no melhor dos casos, seria uma coisa extremamente traumática para a pessoa. Trocar um valor que ela já se associou, que ela já ligou a sua identidade àquele valor, para se adotar e se adequar ao valor atual da sociedade. Por isso que nós também vencemos o debate em relação ao horizontal.